Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou professora de biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre o ciclo de vida das plantas. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre as características evolutivas que as plantas adquiriram ao longo do tempo e explicar sobre o ciclo de vida das briófitas e das pteridófitas, certo? Bom, para começar então a explicar sobre o reino plantae, a gente tem que entender quais características evolutivas elas adquiriram ao longo do tempo. E é importante a gente falar que as plantas descendem de uma alga ancestral que há mais ou menos 500 milhões de anos atrás adquiriu características que puderam com que ela colonizasse o ambiente terrestre, certo? Mas duas características aqui são importantes e que se mantiveram no reino plantae. E as duas características são essas: a presença de um embrião protegido. Então agora, a partir desse momento, o embrião ele não fica livre, ele fica retido no corpo da planta-mãe. E isso é muito importante para se adaptar às condições extremas do ambiente terrestre. E a segunda característica é a presença dos arquegônios e dos anterídeos, que são os locais de produção dos gametas, certo? Então, o arquegônio é o gametângio, ou local produtor de gameta feminino, e anterídeo é o local de produção do gameta masculino, né? Do gametângio masculino. Bom, então os 4 grupos de plantas que nós vamos estudar nas 2 aulas que a gente vai ter são o grupo das briófitas, que é o grupo mais antigo e também o mais simples, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, aqui a gente tem que falar uma coisa muito importante. Assim como essas algas ancestrais, as plantas desses grupos, elas têm 2 fases de vida. Uma fase produtora de gametas, que a gente chama de gametófito, ou fase gametofítica, e uma fase produtora de esporos, ou fase esporofítica ou esporófito, certo? A gente vai ver mais para frente o que isso significa, mas agora, para vocês terem uma ideia, vocês têm que ter isso em mente. Bom, as briófitas, elas são o grupo mais simples de plantas, né? E as características delas mais marcantes são a presença de um gametófito como a fase dominante. Então, a fase produtora de gametas é a fase que a gente consegue observar e que dura mais tempo. Elas são avasculares, elas não têm tecido de condução de seiva, certo? E por conta disso elas são tão pequenas, né? E elas também não apresentam tecidos verdadeiros. Isso também é importante. Então, o que a gente chamaria de raiz, caule e folha nas outras plantas, aqui a gente chama de rizóide, cauloide e filóide, certo? Bom, o segundo grupo de plantas que a gente vai estudar são as pteridófitas, e a partir das pteridófitas a gente tem a presença do esporófito como a fase dominante. Então, aquilo que a gente observa da planta é a fase produtora de esporos, certo? A partir daqui a gente já encontra tecido condutor de seiva, e por isso que agora as plantas têm um crescimento em comprimento, elas são maiores do que as briófitas. E agora a gente tem a presença de tecidos verdadeiros, então a gente tem raiz, caule e folha verdadeiras. Bom, o terceiro grupo que a gente vai estudar é o grupo das gimnospermas, e a partir das gimnospermas a gente encontra sementes e grão de pólen, certo? Isso foi muito importante, porque graças à presença do grão de pólen, as plantas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Até aqui, ou seja, nas briófitas e pteridófitas, as plantas ainda têm alguma dependência da água, certo? O crescimento lateral, coisa que a gente também não via nos outros 2 grupos, e flor como tecido reprodutor. Aqui eu não estou falando de flor como tecido de atração, como a gente conhece nas angiospermas, mas flor como armazenador do nosso gameta feminino, ok? E por fim, o último grupo, e o grupo que tem mais características evolutivas e que por conta disso conquistou a maior quantidade de ambientes possível, são as angiospermas. E as angiospermas, além das características que eu disse, a fase esporofítica como fase dominante,
presença de vaso condutor, presença de tecido verdadeiro, semente, grão de pólen, crescimento lateral. Além de tudo isso, elas também têm a presença de flores e frutos, ok? Lembrando, gente, que todos esses 4 grupos, ou seja, as plantas desses 4 grupos, têm embriões protegidos no seu gametófito feminino, na sua planta mãe, certo? Então o embrião fica retido na planta, e isso é importante por quê? Porque a planta consegue nutrir o embrião, a planta consegue evitar a desidratação do embrião, evitar que ele morra por causas ambientais diversas, certo? Coisa que nas algas ancestrais a gente não conseguia ver. E a presença dos gametângios. Então, todas as plantas têm um gametângio feminino, que é o arquegônio, e o gametângio masculino, que é o anterídeo, certo? As plantas que têm tecido condutor a gente chama de plantas vasculares, e as plantas com semente, gimnospermas e angiospermas, certo? Bom, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que as plantas têm um ciclo que a gente chama de alternância de gerações, ou ciclo haplodiplobionte, assim como a nossa alga ancestral também tinha. Isso significa o quê? Que a planta alterna entre fase haploide e fase diploide, certo? Lembrem que eu falei que as plantas, elas têm 2 fases, a fase gametofítica, produtora de gametas, e a fase esporofítica, produtora de esporos. É exatamente isso que a gente vai ver. Então, a fase gametofítica, ou a fase produtora de gametas, a gente chama de gametófito, e é a nossa fase haploide. Essa fase gametofítica, ou o nosso gametófito, produz os gametas, certo? Por mitose. Então, vejam, um gametófito haploide, ou seja, com um conjunto cromossômico, produz gametas haploides, por mitose, ou seja, uma divisão equacional. Esses gametas se fecundam, ou seja, um gameta masculino fecunda o feminino, certo? Gerando um esporófito, ou a nossa fase esporofítica, que é a nossa fase diploide. Então vejam, a gente já alternou entre fase haploide e fase diploide. O nosso esporófito, então, ele é responsável, a nossa fase esporofítica é responsável pela produção de esporos, certo? Como o nosso esporófito é 2N, ou seja, 2 conjuntos cromossômicos nas células, e os nossos esporos são N, a gente vai fazer a produção de esporos por meiose, uma divisão reducional, certo? Por fim, os nossos esporos eles germinam e geram um novo gametófito. Então, todas as plantas dos 4 grupos que a gente vai estudar, elas seguem esse mesmo esquema que vocês estão vendo aqui, certo? Com algumas fases, outros nomes, mas o esquema é esse daqui, ok? Bom, lembrem que eu falei que as briófitas, elas têm um ciclo de, elas têm o gametófito como a fase dominante. Então, significa que aquilo que a gente vê do nosso musgo é um gametófito, é a fase haploide dela. Então, as células daquele musguinho são todas haploides, certo? Então, nas briófitas, o gametófito é independente, é complexo e dura mais tempo. Enquanto que nas plantas vasculares, o esporófito é a fase dominante. Então, a partir de pteridófitas, o esporófito é aquilo que a gente está vendo. Então, aquilo que a gente vê da samambaia, ou da araucária, ou de um pé de jabuticaba, aquilo é esporófito, é a fase produtora de esporos da planta, certo? Então, nas vascularizadas, o esporófito é a fase mais independente, complexa e de maior tempo. Observem aqui esse quadro ainda não está na escala correta, mas é um exemplo para vocês observarem, que ao longo da evolução do reino das plantas, né, do reino Plantae, a fase esporofítica, ou seja, a fase produtora de esporos, ela foi ficando dominante, ela foi durando mais tempo, foi ficando mais complexa, certo? E menos transitória, ao contrário da fase gametofítica. Então, quanto maior a complexidade da nossa planta, ou seja, quanto mais características evolutivas ela tem, menos fase gametofítica ela possui. Então vejam, a fase gametofítica das gimnospermas e das angiospermas, a gente nem consegue observar a olho nu. E é uma fase muito rápida, que dura pouco tempo, às vezes menos de um dia, certo?
Bom, então para a gente começar a falar do nosso primeiro grupo, que é o grupo das briófitas, a gente tem aqui 3 exemplos, as hepáticas, os antosseros e os nossos musgos, né, os nossos briófitas. Eles são de filos diferentes, ok? E o que a gente está vendo aqui é gametófito, certo? É fase haploide, fase produtora de gametas. Como eu disse anteriormente, as plantas são avascularizadas, ou seja, elas não têm tecido de condução, e por conta disso, a água e os sais minerais são transportados por osmose e difusão, célula a célula. Vejam, esse sistema de transportar água e sais minerais célula a célula até chegar na célula do último filóide lá na ponta é muito ineficiente, porque as últimas células vão ter um suprimento menor, né, de água e sais minerais. Por conta desse suprimento ineficiente, desse transporte ineficiente de nutrientes, por conta disso é que as briófitas são tão pequenas, né? A redução do tamanho é a tentativa de que todas as células dessa planta sejam supridas de maneira igual, ok? Bom, além disso, elas não têm tecidos verdadeiros, então vejam, o que a gente chamaria de raiz caulifolha, como eu disse anteriormente, a gente chama aqui de rizoide, cauloide e filoide. E agora, a nossa fase gametofítica é a fase dominante, então aquilo que a gente observa é uma fase haploide. As células dos filóides, do cauloide, do rizoide, elas são N, tem um conjunto cromossômico só. E o esporófito, ele é totalmente dependente, ele cresce em cima do nosso gametófito. Vejam aqui nessa imagem, a gente tem aqui os antosseros, certo? Os gametófitos, olha aqui, ó. Os gametófitos são todos esses antosseros, essas briófitazinhas aqui. E em cima a gente vê uns espetinhos, né? Que são os nossos esporófitos crescendo em cima do gametófito. Essa fase, ela dura pouco tempo aqui, o esporófito nas briófitas, né? E totalmente dependente do nosso gametófito. E por fim, a gente não tem sementes, não tem fruto e não tem flores. Então vejam, as briófitas, elas são as plantas mais simples do reino plantar e provavelmente as plantas que primeiro colonizaram o ambiente terrestre, né? Como que funciona o ciclo de vida das briófitas? A gente precisa aqui saber de uma coisa. Briófitas e pteridófitas têm uma produção de esporos isosporados, ou seja, são isósporos. O que significa isso? Que os esporos da fase esporofítica vão gerar gametófitos bissexuados. Então, o gametófito nas briófitas e nas pteridófitas tem os dois sexos. Vai produzir gametófito feminino e masculino, vai produzir gametas femininos e masculinos no mesmo gametófito, certo? Então, gametófitos bissexuados aqui. Mas nesse exemplo, eu estou dando plantinhas representando o gametófito feminino e plantinha representando o gametófito masculino, certo? Mas vocês têm que ter em mente que essa plantinha vai tanto ser fecundada como vai fecundar, certo? É recíproco. Então tenham isso em mente. Aqui eu só estou dando um exemplo. Bom, então a gente tem aqui o nosso gametófito feminino, o nosso gametófito masculino, e em cima do nosso gametófito, vejam que tem um pontinho preto aqui em cima, ficam os nossos gametângios, ou seja, nossos órgãos produtores de gameta. O gametângio feminino chama-se arquegônio, como eu já disse lá no começo, que produz o nosso gameta feminino oosfera, e o nosso gametângio masculino, o anterídeo, produz o nosso gameta masculino anterozoide, certo? Aqui, outra coisa importante. Briófitas têm total dependência da água para a reprodução. Sem água, sem um ambiente úmido, os anterozoides não conseguem chegar até a oosfera. Por quê? Porque os anterozoides são livre nadantes. Eles precisam de água para nadar até a oosfera. Então, tendo água, os anterozoides vão, encontram a nossa oosfera, fecundam a oosfera, gerando um zigoto agora 2N, porque vejam, nossos gametas são N, são haploides, né? E por sua vez vai se desenvolver em um embrião 2N. Esse embrião ele vai crescer, vai se desenvolver em cima do nosso gametófito feminino, certo? Porque tudo isso está acontecendo aqui em cima, ok?
e vai se desenvolver então em um esporófito 2N, um esporófito diploide. Esse esporófito ele é responsável pela produção de esporos. Então, dentro da nossa cápsula, aqui na pontinha do esporófito, a gente vai produzir esporos por meiose, né, uma divisão reducional, ok? E uma vez que os esporos estejam maduros, essa cápsula se abre, se rompe, os esporos são liberados no meio, e encontrando uma condição ideal, eles germinam em um novo gametófito haploide. Gametófito esse bissexuado, não se esqueçam disso. Por quê? Porque os nossos esporos são isósporos, certo? Então vejam, se vocês pegarem um esquema lá do segundo, terceiro slide e colocarem aqui no que eu disse, vocês vão ver que bate com o esqueminha que a gente falou. Então, gametófito gera gametas que se fecundam, gerando esporófito, que produz esporos que germinam em um novo gametófito. Segue o ciclo certinho. Bom, o segundo grupo é o grupo das pteridófitas, e aqui a gente tem como representantes as avencas, os xaxins, as samambaias, né, que todo mundo conhece. Então, olha, vejam aqui um pé de xaxim, aqui a nossa avenca, né? E aqui nas pteridófitas a gente ainda tem dependência da água para fecundação. Por isso que a gente encontra pteridófitas apenas em ambientes muito úmidos, certo? Ou elas precisam de muita água para o seu desenvolvimento. Agora, a gente já tem a presença de tecidos verdadeiros, certo? Então, a gente chama raiz, caule e folha de raiz, caule e folha certinho. E, a partir desse momento, a gente considera elas como traqueófitas, ou seja, elas têm um sistema de condução de seiva. Então, isso torna eficiente a distribuição de água e sais minerais. Por conta disso, a partir das pteridófitas, a gente tem crescimento, né? A gente tem crescimento em comprimento da planta. Vejam, as pteridófitas elas são muito maiores do que as briófitas, graças a um sistema de condução de seiva. Por fim, o esporófito agora, a partir desse momento, é a fase dominante nas pteridófitas, né, em relação ao gametófito. Então, aquilo que a gente observa de uma pteridófita, ou seja, esse pé de xaxim, a avenca na casa da nossa avó, é esporófito, é fase produtora de esporos. E a gente não tem semente, frutos e flores. Então, vejam, aqui a gente tem o nosso esporófito, né, a nossa samambaia, com os nossos tecidos verdadeiros, o caule em forma de rizoma, né? E atrás das folhas das samambaias, geralmente a gente observa vários pontinhos marrons, e esses pontinhos marrons a gente chama de soros. Os soros nada mais são do que vários órgãos produtores de esporos. Aqui, o órgão produtor de esporos a gente chama de esporângio, né? Então, os soros são vários esporângios que vão produzir esporos, né? Porque nós estamos falando de fase esporofítica. Então, fase esporofítica possui esporângios para a produção de esporos. E o ciclo de vida das pteridófitas é a alternância de gerações, do mesmo jeito, a gente tem uma fase diploide, uma fase haploide, certo? Começando então com o nosso esporófito 2N, nosso esporófito diploide, que possui esporângios, como eu disse anteriormente, que vai produzir os esporos. Por meiose, sempre por meiose, gente, anotem isso. Esses esporos, eles vão germinar, né, em um gametófito, eles vão gerar um gametófito. E aqui também, os esporos são isósporos e geram um gametófito bissexuado, certo? Nas pteridófitas, a gente dá o nosso gametófito, a gente dá o nome de prótalo, certo? Então, o nosso prótalo bissexuado tem uma parte produtora de gametas femininos e uma parte produtora de gametas masculinos. A parte feminina possui o nosso órgão, que é o arquegônio, que armazena a nossa gametoosfera, né? E a parte masculina possui o nosso órgão anterídeo, que produz o nosso gameta anterozoide, certo? Mais uma vez, pteridófitas precisam de água para fecundação. Então, tendo água no meio, os anterozoides nadam até a oosfera, encontram a oosfera, fecundam ela, gerando um zigoto 2N, que vai se desenvolver em um embrião,
e que vai se desenvolver então em uma plantinha jovem, que vai crescer e virar um esporófito adulto. Então vejam, a fase esporofítica ela é muito mais evidente, a gente consegue observar olho nu, ela dura muito mais tempo aqui, enquanto que a fase gametofítica, que é o nosso prótalo, é quase que imperceptível, a gente não consegue observar olho nu, dura pouquíssimo tempo, né? Então, olha como já mudou nas pteridófitas, certo? Bom, essa parte da aula vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, um comentário, certo? E na segunda parte, a gente vai ver então agora o ciclo de vida das gimnospermas e angiospermas, continuar essa aula, certo? Muito obrigada e até a próxima!